Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Então, nós vamos começar fazendo uma oração, né? Vamos fazer uma oração para poder estar atraindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero pedir, Pai, a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos, Pai, que estão assistindo esse culto, Senhor, ao vivo, mas aqueles também, ó Deus, que vão assistir depois que tiver gravado. Eu quero pedir, Pai, que os anjos do Senhor estejam ao meu redor, os anjos tanto pessoais como o anjo da igreja, e também, Senhor, os anjos de cada uma das pessoas. Eu te peço, Pai, que esteja ao redor delas, da família delas, da casa delas, em nome de Jesus. Eu peço a cobertura do teu sangue e peço uma blindagem especial, Pai, para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos agora ler uns salmos. Eu quero ler para vocês o Salmo 126, porque pessoalmente, assim, particularmente, é um salmo que eu gosto muito, que diz assim: Quando Adonai restaurou a sorte de Sião, pensávamos estar sonhando. Nossa boca ficou cheia de riso e nossa língua gritou de alegria. Entre as nações dizia-se o seguinte: Adonai tem feito grandes coisas por eles. Adonai fez grandes coisas por nós e estamos felizes. Faze nosso povo retornar do exílio, Adonai, como os ribeiros que enchem os vades do Neguev. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva seu saco de sementes, voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. Então, esse é um salmo, né, que promete a bênção, né, que promete realmente uma abundância, que promete uma alegria, que promete um riso, ou seja, que promete mudar a sorte, né, mudar a sorte daqueles que realmente, né, têm semeado com lágrimas, né, têm feito o seu plantio com lágrimas. Então, é um salmo que eu gosto muito, né. Então, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um testemunho, porque semana passada eu falei sobre a transferência de riquezas, né? Mas eu quero trazer um testemunho para ficar mais palpável. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas, eu sei que esse é um assunto novo, e eu sei que tem muitas pessoas que não entendem como que isso vai acontecer, como que essa transferência de riquezas vai acontecer. Então, esse testemunho vai trazer algumas chaves, ok? Então, o testemunho que eu vou trazer hoje é um testemunho de transferência de riqueza de um ex-muçulmano, né? Então, Manir Irfan, que é o nome dele, ele saiu com a sua família do Irã para fugir da guerra, no ano de 1983. E eles foram para a Inglaterra para construir uma nova vida. Na época, Mani tinha 16 anos e, então, depois que eles chegaram na Inglaterra, ele decidiu ir sozinho para os Estados Unidos para tentar algo melhor ainda. Com o dinheiro que o pai dele mandava, né, por mês, o que ele fez? Ele investiu, ele foi para uma faculdade e ele se formou em engenharia química. Depois de 5 anos que ele já estava nos Estados Unidos, né? Ele já estava casado, porque ele casou bem novinho. E aí teve um dia que parecia que o mundo tinha virado de pernas para o ar na vida dele. Então, nessa ocasião, a esposa o ameaçou de abandoná-lo. E, além disso, o que era pior, ele estava sendo acusado de um crime que ele não tinha cometido. Ou seja, literalmente, ele estava encurralado, estava muito apertado, estava se sentindo exprimido. E nesse momento, as únicas pessoas que o ampararam foi um casal de cristãos que falou de Jesus para ele. Na realidade, ele não tinha a intenção de se converter, porque, na verdade, quem conhece, né, sabe como que funciona a questão dos muçulmanos, sabe que eles são inimigos, né, dos cristãos, e que para
muçulmanos converter, realmente o Senhor, ele move no sobrenatural. E foi dessa forma que aconteceu com Mani. Né? Diante de toda a situação que ele estava vivendo, ali, como ele tinha esse casal de cristãos muito próximo dele, ele acabou aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E nesse momento, ele sentiu o sobrenatural acontecer. Então, ele fez uma oração pedindo a Deus que o salvasse e o libertasse. E ele disse para Deus que se o Senhor livrasse ele daquela situação, ele o serviria para o resto da sua vida. No mesmo momento, né, ele experimentou aquela paz, né, aquela paz realmente que excede todo entendimento. E aí, no dia seguinte, ele foi ao banco e tinha um depósito de $2.000 na conta dele. E até na sexta-feira daquela semana, todos os problemas dele estavam resolvidos. E aí, depois, né, disso tudo, ele se formou, né? Ele se formou na faculdade e ele saiu da Flórida, que era onde ele morava, e ele se mudou com a sua esposa para o Texas. E Deus começou a usar profetas na vida dele de que ele seria um homem rico, um homem muito rico. Nesse período da vida de Mani, ele tinha um pai espiritual que era também um iraniano, mais velho do que ele, né, uma pessoa mais experiente, cristão, e que tinha um negócio de tapetes bem sucedido. E esse pai espiritual dele, né, esse iraniano cristão, ele utilizava os recursos financeiros para alcançar os iranianos, né, que são os muçulmanos, para Cristo, para ganhar os muçulmanos para Cristo. Então, através, né, dessa cobertura espiritual, né, Mani, ele entendeu que o propósito dele receber a transferência de riquezas que o Senhor estava prometendo para ele através dos profetas era para alcançar iranianos, tanto nos Estados Unidos como no Oriente Médio, para que eles fossem livres do islamismo. Nesse momento, Mani trabalhava no ramo de catalisadores para refino de petróleo. E, numa certa ocasião, o CEO da empresa onde ele trabalhava lhe fez uma proposta, que se ele vendesse uma cota X, ele receberia de comissão $100.000. Era uma cota muito alta. E ele trabalhou que nem um doido e ele conseguiu bater a meta. Então, o seu chefe lhe disse que não imaginaria que ele batesse a meta e que não poderia lhe pagar os $100.000. Ele poderia pagar, no máximo, $20.000. Então, o Mani ficou muito bravo, revoltado, e a vontade dele era sair daquela empresa e nunca mais voltar. Mas o Senhor lhe disse para não sair. E ele questionou a Deus, dizendo: Senhor, eles me roubaram, eles mentiram para mim. E o Senhor lhe respondeu: esse é o sistema do mundo, mas eles não são a sua provisão. Eu sou a sua provisão. Fique aqui e aprenda tudo o que você puder. É como uma faculdade para você. Um dia você será muito mais rico do que eles. Aprenda tudo o que você puder sobre esse negócio. Essas foram as palavras do Senhor. E aqui eu quero te entregar essa chave para você receber transferência de riqueza. Na verdade, nós precisamos aprender com quem já tem sucesso, ok? Eu vou falar de novo. Vou te falar, vou te entregar essa chave para receber a transferência de riquezas. Nós precisamos aprender com quem já tem sucesso, ok? Nós cristãos somos chamados para servir. Mani trabalhou nessa empresa por 7 anos e nem sempre ele foi tratado com ética, mas Deus sempre dizia para ele continuar servindo bem. Esse é um outro princípio. Nós, enquanto cristãos, aonde o Senhor nos coloca,
nós precisamos servir bem, ok? Independente do local, independente do trabalho, né? Ainda que sejamos injustiçados, na verdade, para o Senhor nos aprovar, nós precisamos nos manter na posição de cristãos. Por quê? Porque é nessa situação que o Senhor nos aprova para algo maior, ok? Pega essa outra chave. Deus não coloca riqueza nas mãos de quem não está preparado para receber, ok? Essa é uma outra chave. Então, dando sequência aqui no testemunho, 5 anos se passaram, Mani já não estava mais naquela empresa, e certo dia, o Senhor lhe disse para ele abrir um negócio de catalisadores químicos para refinarias de petróleo. No primeiro momento, ele disse: de jeito nenhum, Senhor. Não tenho infraestrutura, não sei como manufaturá-los, não tenho milhões de dólares para investir, eu só sei como vender. Aí ele ainda continuou. Ele falou: as empresas como Shell, Exxon, Chevron não vão me dar ouvidos. Eu não sou ninguém. Então, durante aquele próximo ano, ele lutou contra essa ideia, né? E nesse momento da vida dele, ele trabalhava como administrador numa outra empresa e ele ganhava 250 mil dólares por ano, ok? Então, para ele, de uma certa forma, estava confortável, ok? Mas, depois de um ano que o Senhor tinha falado a primeira vez com ele, o Senhor voltou a falar. O Senhor voltou a falar para ele deixar o emprego e abrir a sua empresa de catalisadores. E novamente Mani relutou e o Senhor lhe disse que ele precisava de um investimento maior para o reino de Deus. Então, eu quero te trazer aqui uma outra chave, né? Tem muitas pessoas que estão com a mente ainda presa na Grécia e em Roma, e a fala deles é assim: Deus não precisa do nosso dinheiro. Realmente Deus não precisa, mas o reino de Deus precisa sim dos nossos recursos para expandir, ok? Então essa é mais uma chave. Então o Senhor o convenceu de que ele estava sendo escravizado dentro do sistema corporativo e que Deus é o Deus do ilimitado. O Senhor é ilimitado, né? Então, e aí o Senhor começou a trabalhar no coração dele. E quando se trata de transferência de riquezas, meus irmãos, nós precisamos ter fé e obediência. E aí, então, diante disso, né, o Senhor falou para ele que estaria dando a última chance para ele. E aí, Mani decidiu, pediu as contas, e então ele não sabia como as coisas iam acontecer, mas depois que ele pediu as contas, essa é uma outra chave. Na verdade, muitas vezes o Senhor nos pede algo, e isso nos requer fé. Na verdade, quando Mani pediu as contas, ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele abriu mão, ele obedeceu. Então, Mani pediu as contas e Deus, depois disso, o conectou com um homem multimilionário, um homem cristão, um homem mais experiente do que ele. E essa pessoa, esse homem, se tornou o seu sócio e o seu mentor. Nessa época, Mani tinha 32 anos. Ele era um jovem, né? E nos 2 primeiros anos da empresa deles, foi muito desafiador. Na verdade, eles pensaram muitas vezes em desistir, mas eles resolveram perseverar e o Senhor abriu portas e o Senhor o sustentou nesse tempo de prova, nesses 2 anos de prova. E depois que ele foi aprovado, os grandes clientes vieram, todas as dívidas foram pagas e eles viram a riqueza dos ímpios ser transferida para as suas mãos. E depois que a prosperidade chegou, né, o Senhor começou a, então, trazer o propósito pelo qual aquela prosperidade precisava chegar nas mãos dele. O Senhor começou a trazer oportunidades para ele, então, expandir o reino.
né? Então, ele abriu um ministério, né, de TV via satélite, né, que transmite a mensagem do evangelho para mais de 1 milhão de pessoas no Irã e também em outros países do Oriente Médio, e muitos já se renderam a Cristo. Ele teve a oportunidade de treinar pastores que ministram nas igrejas subterrâneas do Oriente Médio. E muçulmanos radicais se converteram a Jesus. E também ex-prostitutas, traficantes de drogas, policiais religiosos e até clérigos muçulmanos se tornaram discípulos de Jesus. Sem falar das ações humanitárias, de fornecer alimentos aos refugiados e também poços de água aos que necessitavam ali na África. Então, esse é o propósito de transferência de riquezas, ok? Tem pessoas, eu trouxe esse testemunho porque a maioria das pessoas não entendem como que isso vai acontecer. Não, tem pessoas que acham que a transferência de riqueza vai acontecer num passe de mágica, né? Que, na verdade, da noite para o dia, um ímpio vai te entregar 1 milhão de reais. Ou então vai aparecer, tipo, 1 milhão de dólares na conta, né? Então, as coisas não funcionam bem assim. Quando a gente fala de transferência de riquezas, nós falamos de um propósito e nós falamos de um preparo. Né? Nós falamos dessa prova realmente que as pessoas passam. Na verdade, o Senhor não entrega as bênçãos sem a pessoa estar preparada, ok? Então, isso é muito importante. E outra coisa, e mais importante ainda, é que precisa de esforço. Precisa de esforço. Né? Então, quando nós entendemos a forma que Deus trabalha, as coisas ficam mais palpáveis, porque tem muitas pessoas que romantizam o evangelho, né? Então, transferência de riqueza. Então tá. Então, na verdade, Deus vai colocar na minha conta e X valor. Não, não acontece assim. Só que acontece. Só que acontece por quê? Porque, na verdade, o Senhor, ele tem interesse em que a obra dele seja expandida. Nós estamos verdadeiramente num tempo que a obra do Senhor precisa ser expandida. Precisa ser expandida. Então, ele vai tirar do ímpio para trazer para o justo, né? Através dos negócios, né? Através dessas formas que o Senhor trabalha, ok? Então, achei muito importante trazer esse testemunho para ficar mais palpável, né? Para as pessoas, para vocês que estão, né? Eu acredito que a maioria de vocês estão ouvindo pela primeira vez a respeito disso. E a gente vai continuar esse estudo, porque esse estudo é um estudo muito rico, ok? E eu creio que o Senhor quer nos preparar para esse tempo. O Senhor está nos preparando para o avivamento. Transferência de riqueza fala disso, fala desse tempo. Então, agora eu vou fazer, né? Nós vamos ceiar, nós vamos ler o texto que está em Marcos 14, 22 a 25, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem. Peraí que eu me perdi aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, nessa hora, nós vamos ceiar. Nessa hora, nós vamos ceiar e nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos consagrar os elementos. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, na autoridade e no poder que há no teu nome, eu quero consagrar esses elementos ao Senhor. Quero consagrar o meu pão, eu quero consagrar o suco de uva, e eu quero declarar em nome de Jesus que nesse momento esses elementos deixam de ser elementos comuns e passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que vem do Senhor, todas as maravilhas, Pai, que nós recebemos através do cumprimento desse princípio, que é
a ceia do Senhor, que é trazer à memória a obra da cruz. Eu quero te pedir que o Senhor traga sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E nesse momento, Pai, como igreja do Senhor aqui na terra, nós juntos, nós ceiamos ao Senhor. Vamos todos comer do pão, meus irmãos. E vamos também tomar do suco de uva. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pessoal, hoje, na verdade, como eu tenho um compromisso, né? Então, inclusive, eu até deixei o culto gravado para vocês. Então, eu não vou abrir para perguntas, né? Mas semana que vem, em nome de Jesus, nós abriremos, eu abrirei para perguntas, ok? E a gente vai dar sequência nesse estudo que é muito rico, que é muito profundo, semana que vem. E eu quero deixar a bênção apostólica, né? Que está em número 6, de 24 a 26, que diz assim: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Então, quero liberar essa bênção apostólica para vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e até semana que vem, até o próximo culto.